Boa tarde, amigos! Donos da Bola RS no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live no YouTube, aquela live gigante, magnífica, de repercussão que passa o rodo na concorrência, também está no ar. E lá na live, embora esteja aqui escrito aqui para mim, ó, volto contigo, Mota, beleza? Mota, Alexandre Mota, aquele abraço, vai estar conosco à 13h. A gente vai agora mostrar para vocês a nossa enquete na live do YouTube. Aí está. O que é preciso fazer para o Internacional deslanchar na temporada? Mudar o esquema tático, treinar mais finalizações, deve ser uma alternativa escrita por Ribeiro Neto sobre os perdedores de gol. Reforçar o time agora que está acabando a janela, agora que faltam 24 horas, ou trocar o técnico, o que eu já vou dar opinião aqui, seria lamentável e um absurdo. O Internacional ganhou do Metropolitanos, o time da Carris, lá da Venezuela. Uma vitória impressionante. 3 pontos na conta. Fabiano Baldassi, eu quero te ouvir. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É evidente que eu comemoro a vitória, mas comemoro com algum constrangimento. Comemoro sim. E veja bem, eu não vou aqui usar qualquer tipo de mérito do adversário ontem para justificar as dificuldades do Internacional. Não dou mérito nenhum. Mérito nenhum. O adversário é semi-amador, o Internacional tinha que ter passado o carro, tinha que ter goleado, tinha que ter resolvido o jogo com 15 minutos. E o Inter encontrou imensas dificuldades. Eu sei que o Inter venceu, eu sei que o Internacional fez os 3 pontos, mas é muito importante que a gente coloque o seguinte: não vai ser sempre, ou vai ser quase nunca, que tu vai poder desperdiçar 10 situações claras de gol e ainda vai ter a possibilidade de fazer 1-0 e vencer a partida. Contra o Flamengo, no domingo, no Beira-Rio, tu vai ter 2 ou 3 oportunidades. E se tu não resolver, tu não vai ganhar e pode até perder o jogo. O Mano Menezes ontem, de novo, organizou um ornitorrinco tático, uma paçoca tática no segundo tempo, mudando o esquema, desconfigurando o time, inventando o Tauan Lara de ala. Ah, funcionou porque o gol veio do lado esquerdo. Funcionou porque era o Metropolitanos. Se o Mano Menezes continuar com essas invenções num jogo, por exemplo, e usa o mesmo exemplo contra o Flamengo no final de semana, o preço pode ser bem caro. E por fim, depois a gente vai desenvolver, não há mais nenhuma justificativa, e o Mano errou ao começar o jogo com ele, do Luiz Adriano ser titular do Internacional. O alemão, com toda a sua limitação, com toda a sua tosquice, com toda a sua grossura, o alemão dá solução melhor e ontem provou mais uma vez. O Mano ontem foi mal, o Inter ontem também foi mal. Graças a Deus eu consegui sair com 3 pontos. João Batista Filho, eu quero te escutar. Eu não acho que o Mano foi mal, eu não creio que foi um erro ter colocado o Luiz Adriano, penso que depois do jogo de ontem talvez possa ser reavaliado, mas até então, por uma questão de gestão de grupo, de merecimento, de ter algum tipo de continuidade, não era nenhum absurdo ter continuado com o Luiz Adriano e o alemão precisava mostrar um pouquinho mais como mostrou. Ah, ele tinha ido bem contra o Fortaleza e ali deu uma amostra bacana? Sim, mas o próprio alemão admitiu na coletiva que ele tinha começado o ano bem, ou começado o ano mal. Bom, se ele voltou a jogar bem lá e agora confirmou aqui, aí eu acho que dava para repensar. Para mim, o Mano Menezes colocou um time razoável em campo. Eu faria uma outra modificação, na verdade uma, tá, Meneghetti? Eu colocaria o Depena já começando e daria um pouquinho mais de liberdade. Eu entendo que o Mano vai dizer que aí fica um time muito faceiro, que ninguém marcaria, mas ele tem 4 zagueiros basicamente lá atrás, mais um primeiro volante. Então dava, nesse jogo excepcionalmente, para ir mais para o ataque. Mas não penso que passou pelos problemas do Mano. Passou por uma falha de finalização do Internacional. Os 2 pontas muito bem. Pedro Henrique e o Wanderson no primeiro tempo até melhor do que o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique nos 90 minutos foi um pouquinho mais regular, mas os dois em altíssimo nível, jogando muito bem, criando oportunidades. O Inter, na minha visão, com esse jeito de jogar, 2 pontas mais um centroavante, ganhar muito volume de jogo, principalmente pelos lados. Tem que cuidar uma situação. O Alan Patrick, por vezes, fica isolado. Se colocasse um Depena ou até o Maurício ao lado dele, o time fica mais faceiro? Fica, mas tu teria jogadas pelo miolo. E aí, ou tu faz isso, ou joga o Alan Patrick para segundo atacante, senão ele fica isolado. Mas, no geral, eu gostei do Inter.
Faltou o gol? Faltou. Mas eu não vi um dia trágico, não. Eu acho legal, JB, porque tu ficou no jogo e depois eu sei que o Ribeiro quer falar sobre assuntos paralelos. Estou te pautando aí já, dando uma dica, tá? Pra gente falar do jogo. Depois nós vamos nos pormenores, que não são tão menores assim. Também. Tá? Não, mas eu quero... Tem o Paulinho Pires e o Pedro, eles preparam Exatamente. o programa. Eles dizem assim, ó, Exatamente. debate o jogo. Isso. Aí agora, se o Parabéns. Ribeiro não lê o roteiro, fica difícil, Obrigado, né, JB. menor? Como eu preciso de ti aqui no programa para me ajudar e tal. Quando tu tá focado, ligado, sem o celular, tu funciona muito bem. É que desde que o Ribeiro fez uma reunião comigo para pedir... Ele fez? Ele fez uma reunião séria na sala VIP, sim. E aí, que legal, que bacana. Essa é a função mais importante do Ribeiro, é essa. Mas nós estamos falando do jogo Fazer agora. reunião. E aí ele disse para eu não brigar mais contigo e eu tô uma outra pessoa. O Ribeiro tá sugerindo para Bandeirantes contratar um psicólogo. Tá dando certo no Inter o psicólogo. Eu quero dizer pro Internacional que quem faz gol não é psicólogo, com todo respeito à categoria. Quem faz gol é centroavante. Olha só. O Baldasso foi exagerada e desnecessariamente deselegante com o senhor Mano Menezes. Quando ele disse que ele fez uma paçoca tática no segundo tempo. Não fez paçoca tática. Foi o recurso que ele fez. Humano, a gente pode avaliar se deu certo ou não, e eu acho que isso pode ser questionado. Mas não, eu consegui entender o que fez o Mano. Ele fez de novo esse movimento de abrir o Vitão mais pela direita, recuar um pouquinho o PH para fazer uma função, entre aspas, de ala, o Tauan Lara pela esquerda, o René de quarto zagueiro. Eu não vi o Internacional desajustado. Eu acho que não é esse o problema do Inter. Não é de desarranjo, desajuste tático. O problema do Internacional, na minha opinião, é de qualidade. O Internacional tem 2 volantes que assistem o jogo. Eu queria perguntar para o Lucas Dias, só vou dar uma manchete aqui. Lucas Dias, quanto é que era o ingresso ontem de Internacional e Metropolitanos? Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu tô aqui, ó, com a tabela aberta no site do Internacional e ontem o ingresso mais barato era R$ 40 para não sócio nos portões 13 e 7. Em outros portões tinham ingressos que variavam aí entre 160, R$ 200. Tem as modalidades de sócios também, aquele sócio que paga a sua cadeira, que é claro um preço que não é barato e faz somente o check-in para o jogo. E o mais caro? Quanto é que é o mais caro? O mais caro aqui, R$ 200. Mas eu não acredito que o ingresso que o Luiz Adriano pagou para ver naquele lugar do jogo custe só R$ 200. Porque, puxa vida, ele paga esse preço de ingresso e vê o jogo dentro da área. É um negócio espetacular. Então, assim, o Internacional está olhando demais o seu adversário em campo. Eu sei que é o Mano Menezes que vai ter que corrigir isso. O Internacional perdeu o Gabriel e o Baldasso gritava lá os 5, 8, o velho domingo, aquela história toda, e o Inter não contratou os 5. O Internacional agora contratou jogadores que são medianos e não são melhores do que os que já estavam aqui, como, por exemplo, o Matheus Dias e o próprio Johnny, do qual eu sou crítico. O meio-campo do Internacional marca pouco. O Internacional fica olhando o outro time tocar a bola. Eu estou falando do time da Carris da Venezuela, que a 27 minutos, um chute cruzado, se aquela bola vai em gol, nem com o John e o Kehler defenderiam. A bola passou trincando na trave. O Inter olha demais. E o Internacional tem um centroavante hoje que é inoperante, que foi um cracaço de bola. Está mal, pode ser que seja momentânea essa fase do Luiz Adriano, física e técnica. Mas ele assiste o jogo, não pagando os R$200, deve pagar muito mais, de dentro de um local privilegiado. O Inter teve volume de jogo, o Inter criou com os 2 pontas, e acho que é hora, e aí eu vou estar alinhado com o César, imagino, do Mano. Sabe aquele negocinho do jogo de volte 2 casas? Volte 2 casas, preenche também o campo, reforça e simplifica César Cidade Dias. Pois é, eu vou ir apenas ao jogo, tá? Apenas ao jogo. Parabéns. Eu acho que o Mano Menezes foi muito bem ontem, tá? Eu acho que o Mano foi muito bem ontem. Acho exagerado, não estou entendendo por que a crítica ao Mano Menezes. Eu acho que é uma perseguição. Não, é porque, olha só, qual foi o problema do Inter defensivo no primeiro tempo ontem? O problema defensivo foi pelo lado esquerdo. O movimento do Mano com o Tauan Lara, ele jogou o adversário não passa do meio campo no segundo tempo. Não passa. Não passa do meio campo. Isso passa pela parte tática e pelas mudanças do Mano. Eu não tenho a ideia de que o Luiz Adriano foi tão mal assim, tá? Eu não consigo ter. Não, ele não foi, né? Ele tem 3 conclusões, tem uma perigosa. A defesa principal do goleiro no jogo é uma defesa numa cabeçada do Luiz Adriano, né? Que ele vai no canto, faz uma linda defesa. Não, é verdade, eu até acho que ele poderia ter feito o gol, mas eu não considero tão mal. Com relação à construção do Inter e também olhando o futuro, ontem nós vimos mais uma vez, e aí eu discordo completamente do JB, o Wanderson é de outro quilate.
O melhor jogador do Inter ontem foi o Wanderson. As grandes oportunidades foram do Wanderson. O Wanderson é o inventivo, é o cara que cria, é o cara que joga. Hã? Não, tu disse que o Pedro Henrique não pode estar na mesma frase dele. Tu me desculpa, não bota na mesma frase. Pedro Henrique é o Ferreira do Internacional. Não. Sozinho tu não vai falar isso. Comparar o Pedro Henrique com o Ferreira é caso para ser internado. Para ser internado. Faltando 25 minutos, o Pedro Henrique vai ser o melhor jogador do Inter. Só que começa o jogo aos 25 do segundo tempo para ele. Tá, mas engraçado que no primeiro tempo ele deu 3 chances. Tem uma que o Alan Patrick fura em bola, que ele tenta dar de calcanhar. Outra que o Luiz Adriano perde. Desembarquei do CCB. Tá, outra coisa. Olha, num programa sério, o cara era chamado por RH. Isso. A salinha VIP que me chamaram para puxar a orelha porque eu brigava demais contigo, era para demissão, um negócio desse. Pelo amor de Deus, César Cidade. Concluímos depois dessa tua frase que o programa não é sério, né? Não é sério, mas... Tu comparar o Pedro Henrique com o Ferreira... Perguntem para os nossos assistentes queridos aí, que estão em uma multidão nos ouvindo, o que eles pensam sobre a minha opinião sobre eu vou fazer uma enquete amanhã pro torcedor do Grêmio, se ele troca o Ferreira pelo Pedro Henrique. Vamos só fazer essa enquete. Não. Vai dar 110%. Faz hoje. Faz hoje. O Ribeiro Neto. Faz hoje. Faz na rádio de tarde, Ribeiro. Faz hoje. Tô te faltando aqui, me desculpa. Faz hoje essa torcedor do Grêmio. Não. Você trocaria tu acha que o gremista não quer trocar o Ferreira pelo Pedro Henrique? Não, é que o gremista não gosta do Ferreira, então talvez queira. Talvez queira. Ele vai botar na live, Pedro eu Oliveira. não sei se eu quero. Oliveira, aqui agilidade. Eu não sei se eu quero. Eu só quero dizer o seguinte, ó. E já te adianto o time do Inter para domingo. Tá, de seguro. Sabe quem é que senta no banco domingo para tua alegria? Isso é outra questão. Já te digo quem senta no banco domingo. Não, isso é outra questão. Porque o Mano Menezes sabe o que aconteceu ontem e ele vai tirar o Pedro Henrique, botar o Maurício e jogar. Todo mundo sabe que contra o Flamengo ele não vai jogar com 2 extremos. Não, mas não tá dando novidade César, dizer o seguinte, o Wanderson é melhor que o Pedro Henrique, tudo certo, beleza. O Wanderson é jogadoraço, não tem problema nenhum. Agora, tu não pode botar o Ferreira ou achar que tá certo, dizendo que o Pedro Henrique joga aos 25 do tempo. Aí é uma heresia. Sabe quem é que tá na mesma frase do Ferreira? O Valdívia. Aí é justiça. Agora, dizer que o Pedro Henrique tá na mesma frase do Ferreira, não, César, não dá. Tu vai ver o Valdívia. Ferreira vai ser, o Pedro Henrique vai ser um ótimo jogador. Aliás, o Valdívia ia jogar a Olimpíada, não jogou porque se machucou. O Ferreira em Olimpíada nem sabe onde é que é a Olimpíada. Não, começa que o Pedro Henrique farda. O Pedro Henrique sabe o que é a Olimpíada. Não, mas o Pedro Henrique ele fora do país, aí não, aí tá sendo injusto. O Pedro Henrique pelo menos ele bota leão. Inteira, né? 10 anos de trajetória não, mas parece que ele jogou. Não vou comparar o Pedro Henrique com o Ferreira como é Valdívia e Ferreira. O Jeromel também não jogou Olimpíada, foi jogar a Copa do Mundo com 33 anos. Isso não quer dizer. Agora, e insisto, chegar aqui e dizer assim, o Wanderson é melhor que o Wanderson, dizer que o Wanderson foi melhor ontem do jogo, mas nenhum problema que o Wanderson é um jogadoraço, tudo bem. Agora, Ribeiro Neto, tu não sabe como o teu silêncio é inteligente, viu? Que até agora, cara, tu não cometeu nenhum erro no programa. Mas eu tenho saudade. Depois que o César disse, eu tenho saudade das bobagens que o Ribeiro fala. Bom, passaram-se 15 minutos do programa. E vocês tiveram que esperar todo esse tempo para finalmente ter uma aula e aprender. E eu vou dar de graça para vocês aqui o que é a verdade do que está acontecendo. Soberba? Não, né? Não é soberba isso. Né? Não é soberba, só porque eu sou uma pessoa muito humilde, né? Em primeiro lugar, quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho que ser coerente, tá? Eu tenho batido, e ainda não acabou isso, tá? Embora os últimos jogos tenham sido um pouco diferentes do Grêmio. Mas eu tenho batido muito com essa geração perdedora de gols. O Meneghetti sabe disso, né? Ontem o Internacional não jogou uma má partida. Era para ter sido 5-1, 5-0. Vamos dar o 1 porque o time lá deles teve uma chancezinha clara de gol. Mas o Internacional quase não foi lesado no seu sistema defensivo. O que houve é que o Internacional, que também está tendo esse tipo de problema, perde as oportunidades que constrói e torna jogos absolutamente fáceis em jogos dramáticos. Bom, aí tem toda uma carga emocional, né? Porque o Internacional não está bem, o Internacional não ganha nada, o saco que eu falo, o Inter não tem nada no saco para tirar. Ontem o Mano comparou a vitória do Fluminense sobre o The Strongest, que sim, foi um placar magro também, só que o Fluminense, né, ganhou um título carioca agora. Ontem o Mano comparou o Liverpool. Sim, o Liverpool está mal, mas olha o saco que tem 500 títulos com esse mesmo grupo, então não dá para comparar. Agora, o Internacional, na sua essência, não jogou uma má partida. Ao não fazer o gol, trouxe, como aliás em outros jogos, trouxe a chance do crime.
E depois eu vou falar sobre o Luiz Adriano, tá? Não quero misturar as coisas agora, tá? O Internacional, tá? Ontem, tava uma equipe, assim, o Alan Patrick, sabe por que o Alan Patrick não rendeu ontem o que tem rendido? Tá cansado. O Alan Patrick é o cara que mais minutos tem na temporada. O Guerreiro tá cansado. Tá cansado. E isso vai ser ruim pro jogo contra o Flamengo, porque ele tá cansado. Tá? O Inter teve todas as valências ontem. Depois eu tenho uma tese sobre a régua do Inter, né? Que talvez seja mais importante para o futuro a gente analisar. Esse time tem condição de dar ao torcedor o que ele quer? Talvez não. E isso talvez seja o mais importante. Agora, pontualmente, o Inter vai classificar de costas na Libertadores da América. Porque todos os limites que tem, não são suficientes para derrubá-lo da classificação. Ontem o Inter pagou por não ser um time assertivo. E talvez isso tenha que ser analisado. Porque o Inter está fazendo de um jogo fácil um verdadeiro drama. Tá? Acho que o Mano fez bem as alterações, não houve nenhum problema, tá? E claro, se não sai o gol do alemão, haveria uma crise desnecessária perto do que foi construído nos 90 minutos. Muito bem, Baldasso, quero te ouvir mais. Gente, vocês estão colocando a régua de análise no subsolo do subsolo. A gente está analisando o jogo de ontem como um jogo entre iguais em que o Internacional conseguiu ser melhor e apenas perdeu oportunidades de gol. Gente, pelo amor de Deus, o Inter enfrentou um time semi-amador ontem. O Inter pegou um time semi-amador que a obrigação era ganhar de 6-0. Outra coisa, vocês estão falando de volume do Internacional, de produção. Não teve volume e produção qualificados. O Internacional ontem espetava a bola nos pontas e chegava de qualquer jeito porque os seus jogadores são melhores que o adversário. A produção do Inter é inócua. O Inter não tem aquilo que tinha no final do ano passado, que era um trabalho de aproximação de meio campo, jogadas trabalhadas, chegava com qualidade. Ontem foi oba-oba. Oba-oba, bota nos pontas, vamos para a área e vamos ver se alguém bota para dentro. O Inter jogou muito pouco ontem, gente. Jogou muito pouco ontem. Como tinha jogado muito pouco contra outro time semi-amador, que é o CSA. No final de semana contra o Flamengo, tu acha que tu vai conseguir jogar espetando nos teus pontas? Os teus pontas vão ter os melhores marcadores do país no final de semana. Se tu não tiver uma jogada envolvente de produção do meio-campo, tu não vai ganhar do Flamengo. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. O Ribeiro Neto fala da expectativa. A minha expectativa é ser campeão brasileiro. A minha expectativa é ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Jogando o que jogou ontem, não vai chegar nem perto disso, gente. Olha a régua. Vamos levantar essa régua, gente. Eu quero concordar com o Baldasso com relação à fragilidade dos adversários. Esse é o ponto. O Inter vem jogando, por exemplo, contra o Caxias, no Gauchão. Jogou 3. 2 em casa, não ganhou nenhuma. E teve uma que empatou aos 54, eu acho. Um gol do alemão. 3 jogos, 2 do Beira-Rio. Aí o Inter pega o CSA. Gente, nós estamos falando do CSA, uma das piores campanhas da Copa do Nordeste. Pega no Beira-Rio, time que ficou em 5º no campeonatinho regional lá de Alagoas. Ufa, ganhou de 2-1. Não está definida a vida do Inter na Copa do Brasil. Acho que vai passar, acho que vai passar. Acho que o Inter arranca com um empatezinho lá. Pode até ganhar o jogo, mas não sei. Não tenho convicção. O Grêmio já passou. O Grêmio já está com os 2 pés nas oitavas. O Grêmio vai jogar um amistoso aqui com o ABC, que é mais time que o CSA. Aí o Inter pega o time da Carris, da Venezuela, com todo respeito à direção aos funcionários da Carris, que é esse Metropolitanos. Cara, que é um time, eu não vou dizer amador, mas é um time, né, abaixo da linha do medíocre. E o Inter vai ganhar com gol nos acréscimos. Ter volume de jogo, o Inter teve, ter jogada pelo flanco, e o Inter teve, era obrigação ontem. Mas o que se esperava é mais facilidade. Fala, Ribeiro. Pois então, eu só acho assim, essa coisa que o Baldasso quer... Essa coisa da régua, do título, eu, se fosse o Baldasso, reservar, porque nem a receita de bolo, né? Reserva o ingrediente para ver depois. Né? Nós estamos ainda vendo qual é a verdadeira régua do Campeonato Brasileiro, a verdadeira régua da Libertadores da América. Calma. O que eu acho é o seguinte... Não, eu vi a régua ontem, eu vi o jogo do Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense. Os 2 times são melhores que o Inter. E o Atlético Mineiro pode cair fora. Os 2 times jogam mais que o Inter. Até você sabe que o resultado de ontem foi enganoso, né? O Atlético Mineiro jogou melhor que o Atlético Paranaense e perdeu. Bom, de qualquer maneira, sabe por que, Baldasso, que essa construção de meio tu não viu ontem e não viu em outros jogos? Porque quando o Mano Menezes opta pelos 2 extremas, ele tira um meia articulador do time, que às vezes era o Depena antigamente, o Maurício é que faz atualmente.
É uma opção que ele tem. Com 2 volantes como Baralhas e Johnny, né? Baralhas e Matheus Dias e o Campanhar, ele não vai ter isso aí. E é óbvio que eu sei, o Meneghetti sabe, a Dona Maria, o seu João sabe, que contra o Flamengo ele não vai jogar assim. É que depende. É óbvio. Então é outro jogo, é outra circunstância. Ontem ele abdicou da jogada do meio, né? Para fazer a abertura com 2 volantão, sabe, meio de a ferro e força, para ter os 4 jogadores de ataque. É que não são a ferro e força. É que não são a ferro e força os volantes do Inter, né? Não, é que ele pode fazer o que eu coloquei aqui. Eu não acho que o Mano vai fazer, mas eu gostaria que fizesse para pelo menos olhar. Ele pode fazer um 4-1-4-1. Pega um primeiro volante. Bom, quem é o primeiro volante único disponível hoje? Campanharo. Porque todos os outros do Inter viu que não são primeiros volantes. Então, Campanharo, o primeiro volante. Bom, bota uma linha de 4 e hoje tem um lateral. Igor Gomes, parênteses aqui, tá? Jogando mais que o Bustos. Titular. Hoje não se discute. O Bustos, se voltar a ser o que o ano passado, beleza. Mas ele, titular. Marcador. René marcador. Os 2 zagueiros. Uma linha de 4. Campanharo da frente. Outra linha de 4 com o Pedro Henrique de um lado, o Wanderson de outro. O Alan Patrick, por óbvio, não pode sair do time. E aí tu pode escolher entre Maurício e Depena para ser esse companheiro do Alan Patrick no ataque no centroavante. Tu vai jogar num 4-1-4-1. Aí tu vai me dizer, é loucura contra o Flamengo? Não sei. Às vezes o time encaixa nesse sistema, com os 2 pontas ajudando na marcação, como tu tem laterais defensivos, tu tem 4 lá atrás e mais um meio campo. Não acho loucura, não acho loucura. Muito bem, Lucas Dias, vamos colocar o Mano para falar aí sobre a questão que ele acha que um jogo como o de ontem, com gol nos acréscimos, pode representar um novo momento. Pois é, Meneghetti, o Mano voltou a falar sobre a virada de chave que o Inter necessita a partir também do gol do Alexandre Alemão. A gente escuta o técnico colorado. O melhor futebol do Brasil hoje ganhou de 1-0 do The Strong da Bolívia. Então essas coisas elas acontecem no futebol. Não dá pra gente deixar de considerar que isso aqui é uma Libertadores, que sempre foi um campeonato difícil de jogar. Não é só para o Internacional agora que ele ficou difícil, ele é difícil para todo mundo. A gente não deu nenhum contra-ataque para o adversário no segundo tempo, 0. E atacamos 45 minutos, mais os acréscimos, até ser premiado pelo mérito de buscar do primeiro ao último minuto a vitória, com o gol que o alemão marcou e que nos deu os 3 pontos. Isso para a gente é importantíssimo nessa hora. Acredito que esse gol é aquele gol que é capaz de virar essa chave que nós estamos tentando virar aí, de alguns jogos que deixamos escapar a vitória dentro de casa, mesmo jogando bem. Sabe quem é que nasceu em Horizontina? Sei, corredor Volmir Herbstreit. Corredor, maratonista, Volmir Herbstreit nasceu em Horizontina. Alô, turma do HZ aí de Horizontina, aquele abraço. Da Gisele Bündchen. Eu ia dizer da Gisele Bündchen. Não, tá bem. Bem, eu sou um cara focado no esporte, entendeu? Tu é focado nas modelos, tá tudo bem. Sabe que eu já disse isso recentemente, eu tenho 3 sonhos que pessoas assistam a gente. Que a Gisele Bündchen assistisse lá de onde ela Cuidado onde tu vai chegar. Cuidado onde tu vai chegar. Não, eu pensei assim, imagina a Gisele Bündchen com o Tom Brady, tá lá no YouTube, aparece o Donos da Bola, ela é gremista e tal. Ela não tá mais, eu acho que o Tom Brady. Agora ela não tá mais, tá até solteira, uma boa informação. Não, parece que não tá mais, mas enfim. Também já não tá mais solteira? Não tá mais solteira. É uma revista Caras personificada, seu JB. O Galvão Bueno, cara, o Galvão está nos assistindo, tá no Rio Grande do Sul. Tá aqui, tá, o Galvão Bueno. Tá aprendendo, né? É essa questão e tal. Eu ainda não vi o churrasco do Duda Garbi com o Galvão Bueno, mas eu quero ver. Tá bem. E, por fim, a terceira, a Sandy. Por que a Sandy? A Sandy. Tem uma explicação. Tem uma explicação muito lógica. Vamos perder tempo com a Sandy, Ribeiro. Ela é casada com o Júnior Lima. O Lucas Lima. Lucas Lima. Da família Lima. E aí, ele é gremista. Inclusive, ela fechou na arena e tal. Ele tava lá mostrando os bastidores. Eu falei assim, cara, já pensou se o Lucas tá lá no YouTube, bota na TV e a Sandy para pra... Eu tô aqui. A Sandy eu queria saber, Meneghetti. Fala, Lucas. Minha paixão de infância. Fala, Lucas. Não, mandar um beijo pra Sandy, avisar que eu tô aqui. Se falar do Pedro Ela é Henrique, casada, rapaz. se falar do Pedro Henrique é motivo de ir pro RH, esse aí seria motivo para ir pro presídio central? Pô, mas peraí. Não sei, cara. Talvez seja pro cartório, que ele pode se complicar em casa, entendeu? Talvez não seja o preso, talvez seja no cartório, tá milionário. Tá? Bom, olha só. Capítulo à parte do jogo internacional, mas está inserido nesse contexto. Luiz Adriano. O melhor alemão, Alexandre Alemão,
que ele vai ter na sua trajetória, ele tem 25 anos feitos agora em abril, não vai jogar 50% do que já jogou o Luiz Adriano. Vamos partir o nosso debate dessa premissa. Talvez não jogue nem 40%. O Luiz Adriano foi um jogador extraordinário. Multicampeão, grandes times, jogador, e está nos seus 36 anos, completados também agora em abril, no seu ostracismo. Então ele foi lá, eu me coloco cada vez mais contra repatriar este modelo de jogador. Tu repatria o cara com 27, 28, tá bem, com 30, mas com 35, 32, 33, 34, são raras exceções. O Tyson não deu certo, também por questões particulares, que a gente entende, os dramas pessoais que ele viveu. Então é difícil que tu traga o jogador de volta e dê certo. O Tinga deu certo, o Sobis deu certo, alguns deram certo, Bolívar, outros não deram assim tão certo. Então cada vez eu me coloco mais contra isso. O fato é que do ponto de vista de rendimento agora, desempenho agora, o alemão entrega mais. Ah, Menegas, mas os dois desperdiçam oportunidades. Beleza, é verdade. O Luiz Adriano tem 7 jogos no Internacional, 492 minutos, um jogo apenas que ele entrou, que foi o Granal, que foram os melhores 45 minutos dele em campo nesse seu retorno, e 6 jogos começando as partidas. Um único gol, e um gol irrelevante. Vitória do Inter, fase classificatória, 4-1 sobre o Esportivo. Então, nenhum gol foi tão assim preponderante. Ele vem comprometendo, ele não está focado, ele não está mobilizado. Se o Mano acha que vai recuperar o jogador com ele em campo, é direito dele. Aí eu nem vou classificar como teimosia, e sim vou respeitar a convicção do treinador. Mas neste momento, o alemão entrega mais Ribeiro Neto. Bom, deixa eu falar para vocês assim, e por favor entendam o recorte que eu vou fazer, tá? Porque a minha narrativa, né, ela é um pouco destoada dos aspectos técnicos, táticos e físicos. Por favor, por favor. Tu és o psicólogo do Beira-Rio. Vai. E eu sou psicólogo aqui do nosso departamento, tá? Então, quer dizer o seguinte, bom, pega o grupo do Internacional, todo ele. Pega o time que estava em campo, pega o banco de reservas, pega todo mundo ali, tá? Talvez até do contexto todo do Beira-Rio. Pega tudo, pega, todo mundo. O único representante da maior conquista do Esporte Clube Internacional se chama Luiz Adriano. Ah, não, mas aí bota o Falcão e o Figueiredo pra jogar. Não, não, peraí. Alô, Figueiredo tá aí. Chama o Figueiredo, Paulo Roberto Falcão dele. Bota pra jogar. Se o critério é esse, tá bom. Gabiru anda por aí, tá? O Gabiru anda por aí, tá? Vai eventos, consulado, Colorado, grande ídolo. Vem cá, o Calef. Eu quero o Renato jogando o próximo jogo do Grêmio. Se o critério é esse, o Ribeiro Neto, para o trem do Metropolitanos que eu vou descer. Eu gostaria de encerrar a minha narrativa. Por favor, Ribeiro, porque tu e o César hoje no programa vão me enlouquecer. Tá bem. Eu vou voltar pro departamento médico, tá? Vou voltar a usar tipóia e vou pro departamento médico. Não faz isso. É porque daí tu vai ser vetado. Não faça isso. Olha aqui, ó. Gente... Gravar o programa pode. O que eu... Calma, deixar JB. passar JB. Tipóia não. Por favor. Tá. Não nos cria confusão. Eu já tenho problemas Tô doido demais. por uma confusão. Não, mas eu não. JB, eu te amo, JB, eu vou te preservar. É isso aí. Aqui, gente, eu fui interrompido abruptamente, né? Então, Não, eu quero que vocês uma coisa Tu quer recuperar o Figueiredo e o Falcão? Batista, pode jogar também. Esses 3 que jogaram muito Não, mais... mas é o melhor deles todos que eu queria ver não jogando. ganharam. Príncipe Jajá. Não ganharam nem Príncipe esse. Jajá. Nenhum deles foi campeão do mundo. Como é que a gente tem audiência? Tá. Não Não vamos deixar o Ribeiro terminar. Não vamos deixar o Ribeiro terminar. Não vai. Está vetado. Difícil. É difícil tu entender. Não dá pra terminar essa frase. Eu queria entender a relação. Alô, Klemer! Alô, Klemer! Espaço pra tira o time do Inter. Tá, volta pra mim aqui. Volta pra mim. Com licença. Depois do Ribeiro eu vou chamar o Baldasso. Eu vou encerrar aqui. Pra me O que eu ajudar. quero, o que eu estou tentando dizer e não consigo, porque vê que eu estou abruptamente atrapalhado pelos nossos colegas, é o seguinte: tu pode até não gostar do desempenho do Luiz Adriano, ele pode até estar devendo em termos técnicos, táticos, físicos, Tá bom. adaptação, Sai do time, então. tudo isso assim. Tudo isso é verdade. Então tá. O que você, torcedor colorado, não pode fazer é desrespeitá-lo. Ninguém tá se respeitando. Não. Sim. Para com isso. Você Mas era só o que me pode. faltava. Você Pelo não amor de pode. Deus, vocês enlouqueceram. Primeiro digo que desrespeitar. Desrespeitar, então vocês estão provando que o Inter em 6 jogos não conseguiu chutar uma bola em gol. Vocês estão de brincadeira comigo. Olha aqui, ó, prestem atenção. A primeira coisa que nós temos que entender é o que está acontecendo com o Luiz Adriano.
que está acontecendo? Luiz Adriano está sem tempo de bola. Ontem ele recebe uma bola que bate numa perna para ele chutar com a outra, se atrapalha todo. O que está acontecendo? Pois eu vou te falar o que é respeito, Ribeiro Neto. Eu vou te dizer o que é respeito. O seu alemão, que veio do nada, que brotou no Internacional ano passado sem ninguém conhecer, fez gol no Allianz Parque, fez gol na Neoquímica, mostrou que não pipoca em momento nenhum. Aí no começo deste ano, o seu alemão fez 3 partidas ruins. 3! E perdeu o lugar do time. Por que com 3 partidas ruins ele perde o lugar do time e o Luiz Adriano com 6 partidas ruins não perde? Por quê? Porque com 19 anos fez o gol contra o Al-Ahly em 2006? Sim. Desrespeito! Tu tá de brincadeira comigo, Ribeiro Neto. Tem que respeitar o campeão do mundo. Já falou demais, Ribeiro. César. Eu queria, não, não merece, mas não vou te dar direito. Ribeiro, não, o Meneghetti, vocês me perdoem, Meneghetti. Amarelo hoje, né? Meneghetti, vocês me perdoem. Não dá pra falar do Pedro Henrique aqui no programa. Não dá pra comparar ele com o Ferreira. Tu me avisa. É que daí afronta a tua inteligência. Não, tu me avisa, tu é um cara muito inteligente. No dia tu chegou ao ponto de dizer aqui hoje que tu não trocaria o Pedro Henrique pelo Ferreira. Não, é porque o que eu quero dizer pra vocês, e o Mano Menezes vai dizer pra vocês, pra o JB e pra ti, que eu respeito sempre a opinião, jamais vou te chamar uma opinião tua de insana, jamais vou fazer o que vocês fizeram comigo. Agora, eu quero dizer o seguinte, o Internacional vai mostrar pra vocês, o Mano Menezes, domingo vai mostrar pra vocês... Não tem nada a ver, tu tá te agarrando numa mudança tática diante de um adversário que tem uma qualificação grande, embora esteja numa fase turbulenta, pra tentar te agarrar na tua tese. Não. Que minha tese? Tu sabe que eu não mando por tese. Tá gente... Não usa a escalação do time domingo para reforçar a tua tese, que na minha opinião não condiz com os fatos. O Inter tá em boa fase ou não? O Inter tá em boa fase ou não? Não tá. E tu sabe por que não tá em boa fase? Porque não entendeu a boa fase. Porque não conseguiu fazer o diagnóstico. E domingo, tu vai ter o time do Inter que estava em boa fase. Tá bem. Tu vai tirar não tem nada a ver com a tua extremos. comparação com o Ferreira. Isso que... Nossa divergência é essa. Mas, Nossa divergência é essa. Tá, Meneghetti? Compara o Ferreira com o Valdívia, com o Sátio. O que eu quero dizer é que o bom Ferreira... Tá, eu queria falar do Luiz Adriano. Tá, o bom Ferreira foi aos 20 do segundo tempo. O bom Pedro Henrique é aos 20 do segundo tempo. Não é, César, mas não é. Os fatos não mostram isso, César. É que eu acho que mostram. Não mostram. Essa é a distância. Não mostram. Com relação ao Luiz Adriano, o Luiz Adriano vai também pagar o preço que pagou o ambiente do Inter. O alemão vai jogar porque o Inter vai voltar 2 casas para obrigatoriamente botar o Wanderson, botar o Luiz Adriano, botar um meia por dentro e fazer um time mais forte. Eu vou te pedir uma gentileza, você é arrogante agora, eu vou te pedir uma gentileza. Depois do programa, tu liga pro teu amigo RP, Renato Portaluppi, que já foi chefe dele várias vezes, teu amigão. Renato, tem um negocinho bom pra ti aí. Libera o Ferreira e eu coloco o Pedro Henrique. Tu acha que o Renato vai aceitar ou não? Voando, César. Mas voando. Qualquer gremista pega o Pedro Henrique, que é um baita jogador, e manda o Ferreira. Vai o Ferreira, preferencialmente leva junto o empresário. Leva o empresário junto. Eu só acho que vocês... Bom... Vai, JB, sobre Luiz Adriano e Alemão. Eu vou ser o comentarista do Ribeiro e do César Cidade Dias. Isso é uma maravilha. Porque, cara, isso é uma maravilha. O Busman do Ribeiro Neto. Exatamente. A tese de hoje, Ribeiro, também. As pessoas me falam assim, JB, mas tu é um cara não sei o que, tal. Cara, é que aqui tu te transforma, porque tu vê assim leve. Eu vi hoje leve, Meneghetti, acordei cedo e tal, sabe? Tomei meu cafezinho da Lu Maria, que é maravilhosa e tal. Só que aí tu chega aqui, tu enlouquece. Ribeirinho, vou te dar a minha visão sobre o que tu falaste. Sem ter a pretensão de nada, mas já tendo pretensão de muito. Seguinte, tu tens razão. Ponto. Nova linha. Tu te expressou muito mal. Eu ia usar um termo mais forte, mas muito mal. Por quê? Porque assim, sim, eu não concordo. meio absurdo. Sair aplaudido. O Internacional tá... O Mano deu esse recado. O próprio Pedro Henrique na coletiva pediu um pouco mais de paciência pro torcedor. O Mano deu esse recado. Eu acho que ele tem que fazer isso. Ontem o Boca Juniors virou um jogo e eu até vi um torcedor, eu não lembro quem, ele disse, o Inter toma um gol, começam as vaias. Ou não faz gol, já começa a vaia. O Boca tomou um gol e a torcida ensandecida enlouqueceu e o Boca virou o jogo do finalzinho. Tu tens razão no mérito. Eu concordo com isso. A única questão que, colocar porque ele fez o gol do Mundial... Não, ele é campeão do mundo. Eu acho que não tem nada... Mas aí... Um grupo cheio de perdedor, aí tu pega o único campeão do mundo e fica avaliando o cara, deixa o JB falar, tu já falou bastante hoje, Guilherme. Dá uma debreada aí. Então, assim, eu acho que a vaia não vale pelo conceito de não ajudar o Inter.
Ponto, nova linha. Eu não vou na linha do Luiz Adriano de ser tão duro com ele nas críticas, Meneghetti. Tá bem? Porque eu entendo que é um cara que estava há muito tempo fora, mesmo que tenha a sua passagem para o Palmeiras, mas assim, ele mudou muito. Pô, ele jogou no futebol ucraniano, futebol russo, futebol italiano, futebol brasileiro de volta, agora estava na Turquia. E aí até entender a sistemática do Mano, adaptar, embora vários lances são técnicos. Tem 2 ou 3 lances que ele tá errando o gesto técnico. É isso que eu tô dizendo. Eu concordo, ele tá numa má fase. Mas eu não seria muito definitivo, porque, cara, o Luiz Adriano tem o quê? 5 jogos na volta? 7. 7 6 jogos. como titular. 6 como titular. Então, eu ainda não seria definitivo com ele. Não, tá bem. Mas acho que hoje merece o banco, volta o alemão, e aí depois o Mano vai progressivamente. Só para não ter dúvida antes de eu divergir do Ribeiro, eu também não estou sendo definitivo. Se o Mano acha que a recuperação do Luiz Adriano passa pela sua titularidade, se ele tem essa convicção, vamos dar prazo para o Mano Menezes e para o Luiz Adriano. Eu não acho que ele tem que desistir do jogador, não estou defendendo isso. Mas neste momento, na minha opinião, como o Inter está precisando jogar mais, está precisando marcar gols, o alemão está dando uma resposta. Agora, Ribeiro, eu discordo frontalmente do teu conceito de que o Luiz Adriano tenha que ser respeitado. Aplaudido. De que o Luiz Adriano tem que ser respeitado, aplaudido, porque ele é campeão do mundo. Não, não, não. Todo jogador de futebol tem que ser respeitado. Todo jogador de futebol tem que ser respeitado, ainda que eu acho que a vaia não é um desrespeito. Eu não vi nada perto de desrespeito ao Luiz Adriano. Eu vi desrespeito com o Edenilson, nas redes sociais dele, até com ameaça. Aí eu vi desrespeito. Eu não vi. É diferente. Eu não vi nenhum desrespeito. O que eu vi ontem é um murmúrio de vaias, não foi nada nem tão forte assim, ao Luiz Adriano. E assim como eu acho que todo jogador, tenha ele o currículo que ele tenha, ou não tenha, título que tenha ou não tenha, mereça e deva ser respeitado, todo jogador tem o direito também de ser vaiado. Então, eu não entro nessa aí porque o Luiz Adriano é o campeão do mundo, é o último representante, assim, então tem que ser respeitado. Não, não, ele tem que ser respeitado, o Edenilson tem que ser respeitado, o Estevão tem que ser respeitado. Respeito todos merecem, Ribeiro. Aí não. Habilmente tu entortou a tese. Não entortei tese nenhuma. Brilhante, tu entortou a tese. Nós não estamos falando de conceito de educação das pessoas, de moral, nós não estamos falando disso. É óbvio que o ser humano tem que respeitar o outro. Isso. Não é isso mas que ninguém, eu estou falando. Mas ele não foi desrespeitado. Ninguém desrespeitou ele. Bom, então eu vou dizer de não novo. Não pode ser criticado agora. Tem que botar numa berlinda, não pode ser criticado. Não. O que eu acho é o seguinte, tá? O futebol brasileiro é pródigo nisso. Tá? É a ausência de memória, sabe? É a ausência de valorização dos seus ídolos. É a ausência de valorização das suas grandes conquistas. Tu quer trabalhar na biblioteca pública? O Luiz Adriano não pediu para voltar para o Internacional. E se pediu, bom, ele foi empurrado numa negociação para voltar. Segundo lugar, tá? O Luiz Adriano pode jogar mal, sim, porque tem muitos jogadores do Inter que estão jogando mal. Então sendo criticados. O Tyson foi criticado, Ribeiro. O que eu acho, a minha opinião é que tem uma tese que tu usa muito também, né? Iguais entre iguais, desiguais entre desiguais. Essa de comparar o Luiz Adriano com os outros jogadores, não vem nessa. Eles não ganharam nada. Mas, Ribeiro, o Luiz criticar não é desrespeitar, Ribeiro. Isso é mimimi. Isso é proteger paternalismo do jogador. O jogador tem que ser criticado, tem que ser elogiado, tem que ser cobrado, Ribeiro. Reverenciar um campeão ele tá mal, mas o que eu tô dizendo, Baldasso, é que ele tá mal agora e tem um jogador melhor. Até porque quando tu faz esse comentário, tu tá desrespeitando o alemão, que na minha opinião está melhor tecnicamente e tem que jogar. É simples, Ribeiro. O recorte teu é diferente. Habilmente tu tá pegando o outro. A narrativa, tu já fica te agarrando nas expressões que nem são mais tão modernas assim. Lucas! O vice-futebol do Grêmio se manifestou. Aliás, muito bacana esse processo do Grêmio de, em semanas cheias, né, colocar alguém para falar. Eu acho saudável isso. Acho que tem que se comunicar e o Inter poderia seguir esse exemplo. Bota o vice-futebol, bota o diretor, o presidente, eventualmente alguém do departamento médico. Do departamento médico do Grêmio, aliás, é bom que alguém se manifeste. Desta vez foi Paulo Calef, Lucas. E a ideia, inclusive, Meneghetti, que foi relatada por parte da assessoria do Grêmio, é que o próprio Paulo Calef, Antônio Brum ou o técnico Renato Portaluppi, pessoas importantes do futebol do Grêmio, também falem nessas semanas cheias, como foi ontem o vice de futebol gremista, Meneghetti. A gente vai acompanhar ele falando sobre reforços, porque vale a pena a gente frisar, amanhã fecha a janela de transferências para o futebol brasileiro. Teremos a próxima janela só no dia 3 de julho e o vice de futebol Paulo Calef fala da possibilidade de mais reforços chegarem na arena. Não, nesse momento o Grêmio não dispõe de condições financeiras para realizar novas contratações até o fechamento da janela no dia 20. Qualquer movimento nesse sentido vai ficar
para julho. As contratações, elas não ocorrem quando define, estamos precisando de um jogador, tá, então semana que vem a gente contrata eles. Nós temos um processo aqui que está em andamento, diversas análises e alinhamentos que estão sendo feitos já em contatos com alguns jogadores e seus staffs pelo Luiz Wagner, mas isso é uma situação que ela só se consumará no momento da abertura internacional da próxima janela em julho. Não vou falar em posições, nós somos bastante cientes do que temos a necessidade de agregar de valores ao nosso elenco, mas isso é uma análise interna com a comissão e o departamento de futebol. Eu trabalhava na 0 Hora em 1990, na Copa, o Brasil se preparando com o Lazzaroni, e aí eu fiz uma matéria com o João Saldanha, falecido João Saldanha, um dos maiores jornalistas desse país, ex-técnico da seleção brasileira. E o título que o meu editor Luiz Zini Pires colocou foi assim: o crítico mais azedo de Lazzaroni. É a entrevista que eu fiz com o João Saldanha, que aliás faleceu naquela Copa. Foi a última entrevista que ele concedeu. Agora o crítico mais azedo de PH, falando da entrevista de Paulo Calef. Paulo Calef ontem, Meneghetti, destacou duas situações que eu considero importantes aí da gente avaliar, né? Eu tive muito atento à coletiva dele. A primeira delas diz respeito a uma pergunta, a primeira pergunta, inclusive, da coletiva, quando o Calef fecha qualquer possibilidade do Grêmio contratar nestes 2 dias, né, um dia e meio, na época, na hora da coletiva, que foi ontem às 2h30 da tarde, 2 dias, ou seja... Não tem contratação, quem está falando, tem reforço, não tem reforço, e relaciona isso ao dinheiro. A segunda situação, eu até fui crítico, porque ele fala no DM. Hoje, 38% do grupo de jogadores do Grêmio está no DM. 38%. É um número forte. Realmente, e eu ontem disse isso e defendo, de alguma maneira, que isso não seja colocado num número estatístico, porque muitos dali são acidentes de trabalho. Como a última lesão, que é essa lesão relacionada à cabeçada do Vijaçante. Por outro lado, o Calef diz, não, nenhum dos casos aqui foi relacionado à parte física e à parte do departamento médico. E não é exatamente o que a gente viu. O caso do Fábio e o caso do Ferreira foram lesões reincidentes. E isso deixou, assim, uma situação meio, mas alguns casos, outros não, porque o Ferreira vinha de uma lesão, teve outra. O Fábio vinha de uma lesão, teve outra. Então, neste ponto, Posso entrar na tua vírgula? O Ferreira, o histórico dele não recomenda que o problema dele seja necessariamente o departamento médico, e sim o próprio jogador, o seu biotipo, o seu físico. Dito isso, quais são os argumentos do Grêmio? Por exemplo, o Fábio, ele fez uma hiperextensão do músculo. Ele abre aqui, Chiclé, ele foi tentar, explicação do Grêmio, não estou dizendo se é o certo ou não é errado, tá? Ele foi tentar pegar uma bola e estendeu demais, aí com a ponta do pé ele estendeu o músculo e ao espichar demais o músculo estendeu. Uma situação parecida... Ele levantou o pé para dominar a bola e o músculo... Hiperestendeu, ele fez um movimento antinatural. E eu tenho que, só para lembrar que naquele jogo ali, quantos tinham no jogo? Era 22, né? Mais 10 que entram, né? Então 32. Só ele levantou o pé para dominar e teve hiperextensão. Bom, o que eu vou fazer? Para, JB! Olha só. E o insano sou eu. Entendi isso como uma crítica. Porra, pelo amor de Deus. Pareceu uma crítica ao departamento de futebol e médico do Grêmio. Pareceu. Não, e ao JB. O insano bateu forte. Levantar o pé para dominar uma bola, ter uma lesão muscular, saímos direto. Vamos contratar. Raro de um jogo de futebol, né? Vamos contratar. Vamos contratar qual hospital que tem parceria comercial aqui com a Band, para não ter, eu sou criticado por todo mundo. Carlão. Um hospital que tenha relação com a Band, vou dizer o seguinte, vamos nos contratar, porque são 22 que jogam, mais 10 que entram, são 32 caras que tem que ir pro hospital depois do jogo. Bom, dito isso, o Grêmio também explica a situação, são as duas explicações que a gente recebeu do PP. Não, do PP. O PP é o seguinte, e só um parênteses aqui ainda do Fábio. O Fábio, ele vinha de uma sequência de lesões lá da França, então o histórico dele também não é bom. Mas tudo bem. O que eles disseram que aconteceu com o PP? O PP estava correndo no gramado do Ipiranga, o gramado não era bom, era alto. Uma hora que ele foi sair, ele travou a chuteira no gramado, puxou a perna, no que a perna puxou, ela
hiperextensionou. Eu quero que vocês me contem sobre o Gabriel Silva, mas eu vou mostrar que eu sou um cara de bom coração, em que pese o César tenha passado sinal vermelho hoje a 180 por hora, eu vou dar para ele a revista Gol, está nas bancas. Olha aqui a foto de Luiz Soares. Mas o mais importante que a foto de Luizito Soares é o pôster do vice-campeão gaúcho, Ser Caxias. Parabéns ao Caxias, até porque tem a Marquespan. E tem também aqui do outro lado o pôster do Grêmio campeão gaúcho com a Marquespan patrocinando. Tá aqui. Te mostrar que eu tenho um bom coração e vou entregar pro Ribeiro Neto a revista, que também tem boas mãos. Parabéns. Também tem boas mãos. Eu sei, porque eu sei, eu sei que tu já comprou a tua nas bancas. Tu tem eu sei que tu já comprou a tua, tá ali. Não, tá? não, CCD, dá o troco, CCD. Qual é o troco? CCD. Vamos lá, rapidamente que o Pedro tá no meu ouvido, tá aí, ó. Mostra do Caxias. Tá, ali, ó. Rapidamente, então. Campeão gaúcho. Parabéns, parabéns pra Marquespan. Parabéns pra Marquespan que tá patrocinando o pôster da Gol. Diga lá, JB. O Wesley Pombo. Eu vou falar de Pombo porque assim, ele era o Wesley Pombo aqui no Grêmio e virou Pomba no Caxias. Mas enfim, o Wesley atacante que o Grêmio noticiou. Olha como é difícil a vida do repórter. O Grêmio noticiou, fez nota oficial dizendo que ele e o Ronald Barcelos estavam voltando e iriam compor o elenco do Grêmio principal e seriam observados pelo Renato. Porque teriam sido muito bem avaliados. Exatamente. Ele está indo em definitivo para o Coritiba. Eu confirmei com a direção gremista isso e o Caliel Dornelles, tá bem o Caliel, tá bem o Caliel Dornelles, nosso produtor da Rádio Bandeirantes, descobriu que o Grêmio não ganha nada e fica com 30% do jogador, ele tá indo pro coxa. Negativo. Quem é esse? Wesley Pomba. Wesley Pomba. Vai, Gabriel. 2 jogadores do Grêmio, então, indo pro Curitiba nos últimos anos. Gabriel Silva e Wesley. Gabriel Silva e Wesley. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Opa! Uma notícia. Adoro novidades. Um grande empresário está de olho nas categorias de base do tricolor. Quem? Roberto Justus. Opa! Revista Fuxico também no Grêmio agora. Roberto Justus, o empresário, mega empresário brasileiro, com muito empreendedor. E por que do Grêmio? Tá, peraí, ele comprou, ou ele é uma peça, ou o grande investidor do grupo de investimento que comprou, que está fazendo investimento no Curitiba. E eles estão olhando para a base do Grêmio. Então, Roberto Justus, de olho na base do Grêmio, porque quer os talentos que estão ficando para trás. Fala, Baldasso. O Roberto Justus é aquele que fazia um programa em que ele dizia: você está demitido, não é? Então ele tinha que ir para as categorias de base do Inter, porque tem gente para sair lá. Na verdade, ele está contratando um outro profissional ex-Grêmio. Carlos Amodeu será o CEO do Curitiba. Interessante. Só um intervalo e o Lucas conversa com vocês na live do YouTube. O pessoal estava mostrando o pôster, mostrar o nosso pôster aqui também, Donos da Bola, campeão de audiência no horário. Pôster, mais uma vez, Donos da Bola e você, claro, aqui no intervalo, no YouTube, rapaziada. Tô abrindo aqui, porque eu já vi que eu tava dando uma pré-visualizada no chat e vi que o pessoal já tá arrastando, né? O pessoal gosta da brincadeira aqui, 22 mil pessoas nos assistindo aqui, Donos da Bola RS, os Donos da Bola RS no YouTube. Quem tá falando aqui, ó, Giba Dutra, 1972, PH é 10 vezes melhor que o Ferreirinha. Pois é, eu vi que teve debate, foi quente hoje, viu? Hoje foi quente a situação. Andrei, Galdino é melhor que PH. Pô, não, aí vocês estão de arreganho já. Daí já tá arrastando, já virou bagunça. Carlos, Lucas, o Ribeiro é louco assim? Cara, o que tu considera loucura, eu considero sabedoria do Francisco Chico. Lucas Carvalho, Lucas, tu é? Cara, depende, sou o quê? Adenilson Venâncio Duarte, Lucas, o Guerreiro tá cansado? Cara, tô cansado e fiquei com medo, viu? Mandar um abraço pro Dudu Santana, que me avisou ontem lá no Instagram. Pô, Lucas, hoje vai ser sofrido. Metropolitanos, o time da Venezuela, é a cara do Inter sofrer. Eu falei, cara, calma, relaxa, calma. Mas foi sofrido. Fiquei com medo ontem, aliás, de ter que ligar Skype, ficar correria, já tava meio assustado. Diego Machado, Lucas Dias, cadê o pôster do Inter? Christian, salve pro Chico Kim também, da nossa audiência também. Pedro Rigatti, um abraço. Pablo Gabriel, Colorados da Bola. Calma, cara, calma que tem Grêmio no final de semana contra o Cruzeiro, calma. Lucas, tu trocaria o JB, Flávio Five, pelo Craque Neto? Pô, Craque Neto seria entretenimento, tá? Não trocaria o JB, mas Craque Neto é entretenimento. Me chama a atenção. Quem mandou aqui, qual que é o rango hoje? Alguém já foi almoçar? Carne de panela, Maria Fernanda? Carne de panela, massa. Carne de panela, massa. E o normal, né?
feijão salada. Arroz, feijão, salada. Fechou? A gente fecha com cardápio. Abraço. Resultado final da nossa enquete interativa. Vamos lá? Tá aí, ó. O que é preciso fazer para o Inter deslanchar na temporada? Mudar o esquema? 7%. Treinar finalizações? Alternativa Ribeiriana? 17%. Reforçar o time? 49%. Trocar o técnico? 27%. Hoje eu vi um diálogo de Osíris, Rezende e o Mota. O Osíris empolgado com a vitória do Inter, o Rezende também, e o Mota assim. Mas jogaram contra quem? Jogaram contra o Liverpool, jogaram contra o Barcelona, contra o Real Madrid. É isso, né, Alexandre Mota? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos os donos da bola. Eu usei até o nome do maior clube alemão, né, que é o Bayer Leverkusen. Isso mesmo. Eu perguntei, mas foi contra o Bayern que vocês jogaram tudo? Só para colocar uma pimentinha. Não, Agora, retomando aí, o Flamengo joga contra quem? Onde? Nublense, no Rio de Janeiro. 1-0 para o time chileno. 1-0, o Flamengo perde? 1-0 pro time chileno. Se tu ganhar, tu tá rico. Tu nem vem amanhã, a KTO vai te entregar, o sueco já tá aí, vai te fazer um pix e... Olha só, o Inter jogou, eu vou dizer contra quem. É contra o time da Carris da Venezuela, este Metropolitanos. Metropolitanos, tá certo. É o time da Carris. Um abraço, Mota. Valeu, Meneghetti. Um abraço, hein? Um abraço para todos aí.